Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. O Dia da Consciência Negra é hoje, mas a luta para acabar com o preconceito e afirmar a contribuição do povo negro no Brasil é diária. O Dia da Consciência Negra representa a luta dos negros contra a discriminação racial. A escolha dessa data se deu por conta da morte de Zumbi dos Palmares, que ocorreu em 20 de novembro de 1695, um dos maiores nomes da luta contra a escravidão no Brasil. A luta do Zumbi dos Palmares, coordenando, liderando o maior quilombo, da história do Brasil, que é o Quilombo dos Palmares. Portanto, é o momento que nós aludimos a essa figura que, a partir sobretudo dos anos 80, é resgatado a condição de líder, a condição de exemplo, a condição de ícone, a condição de referência da luta contra essa que é a mais abjeta, a mais espúria, imposição que se coloca ao ser humano, que é a escravidão. O 20 de novembro nos remete a discussões históricas no sentido de percebermos quais os elementos, quais os fundamentos, quais as questões que dão sentido a essa coisa que precisa ser, uma vez por todas, extirpada, que é o preconceito racial. Pesquisas de diversas instituições apontam que homens jovens negros e de baixa escolaridade são as principais vítimas de mortes violentas no país. Com a violência e a discriminação racial, a comunidade negra mantém a luta para garantir direitos e conquistar igualdade. A luta antirracista para nós negros, eu acredito que não é nenhuma escolha. A gente é praticamente forçado a ser um militante, mesmo que não seja no movimento negro organizado. Mas a gente está fazendo o combate racial no dia a dia, né? Porque a gente sofre racismo. Então, ser negro numa sociedade racista é você ser militante pelas causas, raciais, independente de escolha ou não. Todo negro sofreu racismo, porque quando você chega nos espaços e que você percebe que a maioria é de pessoas brancas, você já está sofrendo racismo. E racismo não é só esse do campo individual, do campo particular. É esse racismo mesmo que é maior, que vai além da nossa vontade, que é esse racismo estrutural. O Dia da Consciência Negra não é só a comemoração de uma data, mas a afirmação de um trabalho árduo em busca da igualdade. Trabalho esse que deve acontecer em todas as esferas da sociedade, como o trabalho, a família e a sala de aula. Eu entendo de que a educação é uma das formas, como eu tenho uma licenciatura, eu entendo de que você, inclusive, reinserir alguns temas sobre a negritude em sala de aula e tentar, da infância e da adolescência, que é muito mais fácil desconstruir ou aprender dessa forma do que na vida adulta, você se reinserir enquanto um cidadão menos racista e menos preconceituoso. Então, assim, a minha vertente, minha militância é dentro da sala de aula, a educação. Nós somos um país ainda muito preconceituoso. Nós somos um país ainda onde que os homens e as mulheres negros sofrem cotidianamente uma ação de violência, seja institucional, seja a violência do cotidiano praticada pelos outros. Digo assim, numa sofisticação tamanha que nem sempre aquele que pratica o racismo consegue se enxergar como racista. Nem sempre a ação do Estado, a ação institucional que pratica essa violência abjeta, que é o racismo, consegue enxergar a sua ação como sendo uma ação de preconceito. Portanto, é preciso que a gente cada vez mais estude, que a gente cada vez mais discuta, que ações como essas que vocês estão fazendo, que coloquem-se para grande público, para o grande público, temáticas dessa natureza, sejam cada vez mais estimuladas. Eu costumo dizer que as pessoas não nascem racistas, as pessoas são educadas a construir o racismo, como diria o próprio Mandela. As pessoas aprendem e são inseridas no mundo em que elas absorvem e difundem essa coisa chamada racismo, que é tão abjeta, repito, como qualquer outra forma de discriminação. Mas, por outro lado, também as pessoas precisam ser educadas a pensar diferente. O NIT Notícias fica por aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã.